Dois documentários super importantes para pensar as infâncias, um brasileiro e um não brasileiro, mas os dois super acessíveis para não ter desculpa para pensar as infâncias de um jeito como tu nunca tinha pensado antes. Bom, esse vídeo de hoje é a parte 2 de um outro vídeo que eu já gravei indicando 4 documentários sobre infâncias brasileiras. Hoje eu vou falar de 2 documentários que são super importantes e que me fizeram despertar para muitas questões em relação à infância. Um deles é um documentário chamado The Mask You Live In, que não tem um título em português, mas ele tá super acessível, ele tá disponível na Netflix e ele narra na perspectiva norte-americana a realidade de meninos. Então, pensando nas infâncias e nas construções infantis masculinas. Essas masculinidades geradas desde a barriga da mãe, com a expectativa do quartinho, com a expectativa daquele menino que vai chegar. Esses scripts esperados para as figuras masculinas desde uma tenra idade. Obviamente, a gente vai perceber ali a construção daquela masculinidade que por alguns é chamada de tóxica. Temos criado meninos violentos e de uma maneira eu acho que isso é um reflexo do que a gente vive, mas isso também gera reflexo pro que a gente vive, entendeu? Então esse documentário fala da realidade desses meninos, eu acho que é Estados Unidos, mas é muito parecido com o que a gente vive aqui, porque a gente sabe que a gente consome coisas muito semelhantes, né? Programas, projetos, coisas da indústria cultural. Então esse documentário é importante para pensar essas construções e mais do que isso, para pensar de que maneira a gente pode agir diferente, criar os meninos de uma maneira diferente, não tão cercada de violência, para que isso não acabe gerando mais violência na sociedade. Falando justamente como a gente ensina os meninos a resolverem suas questões e os seus conflitos na base da violência. O segundo documentário que eu quero indicar aqui é um documentário que tem o meu coração, um documentário incrível, um documentário impecável e que também, além daquele outro que eu indiquei antes, esse eu também passei em sala de aula para estudantes de comunicação e eu vi na cara deles o impacto que eles tiveram ao assistir os 2 documentários. Este documentário fala de um caso brasileiro, um caso muito conhecido, que todo mundo já ouviu falar, ou então se não ouviu falar, joga no Google aí agora, que se chama O Caso Eloá. O documentário se chama Quem Matou Eloá e ele versa justamente para a cobertura midiática desse caso, que é um dos sequestros mais longos da história do Brasil, se eu não me engano, o mais longo de São Paulo, mas assista o documentário para saber, e que aconteceu com uma menina de 15 anos, a Eloá Pimentel, que foi sequestrada pelo ex-namorado Lindenberg Alves, junto com mais uma amiga dela. O Lindenberg não aceitava o fim do relacionamento, era um cara problemático, sequestrou Eloá e a mídia caiu em cima, fazendo cobertura 24 horas com vans de televisão, fazendo plantão na frente do condomínio de Eloá e reportando tudo aquilo em tempo real. Chegou a acontecer coisas tipo entrevista ao vivo com o sequestrador na TV. Tem até um psicólogo que participa de uma dessas entrevistas, e isso aparece no documentário, analisando o comportamento do Lindenberg, dizendo, isso vai acabar tudo em pizza, eles vão ficar juntos. Gente, olha o tamanho do absurdo. Mas aí vem a explosão mental. A gente sempre fala do caso Eloá pensando na questão da violência contra a mulher, pensando na violência doméstica, pensando no sequestro, são coisas horríveis, todas elas são coisas abomináveis. Só que as pessoas esquecem, muitas vezes, que a Eloá era uma adolescente, era uma menina de 15 anos, que estava namorando com esse cara, ela resolveu romper o relacionamento, o cara ficou doido e sequestrou ela. Então a gente muitas vezes esquece que a violência contra a mulher, ela acontece contra as meninas, que a violência contra as mulheres tem idade, tem cor, tem classe social, e eu tenho certeza absoluta que se Eloá morasse num condomínio de luxo, aquelas vans de televisão não estariam estacionadas lá na frente do condomínio dela o tempo inteiro como estiveram. Então é um documentário importante para refletir em relação à violência contra a criança, a violência contra Eloá, que era uma adolescente, e obviamente a questão de gênero também aparece aí. Mas não vamos esquecer que a violência, muitas vezes ela está acompanhada de uma questão de poder. Então, é o rico sobre o pobre, é o patrão sobre o empregado, é o homem sobre a mulher, é o adulto sobre a criança. Então não vamos esquecer disso, por favor. Não deixa de assistir o documentário, que é incrível, é uma produção brasileira incrível, tá disponível no YouTube, no site da produtora também, então tá bem fácil de assistir e é super bom, e eu acho que é indispensável para quem trabalha com comunicação. Botar o dedinho da consciência, fazer autocrítica, aquela famosa, né? Nunca é demais. Beijo, tchau!